estamos de volta no oferecimento de Sebratel Global, como a internet gaúcha como você, Universidade Fevale, Lookfair, fechaduras e acessórios e Pepperoni, pizza e burger. Essa entonação é porque eu gosto muito de todos os nossos apoiadores, sabe, Everton? Mas eu imagino... A Pepperoni, pizza e burger eu acho que tem muito a ver contigo, será que não? Tem. Envolvendo comida. A calabresa tem muito a ver. Não é a pepperoni, é a calabresa que tem muito a ver com. É mesmo, eu gosto de pepperoni também. Bueno, vamos. É o programa que não termina quando acaba, né? No intervalo a gente estava aqui discutindo um monte. Deixa eu mandar um abraço aqui, Canísio Idol vai na audiência, direto de Estrela e mandando abraços. Abraço, Canísio. Beto Bondana, audiência pelo Facebook no Condado de Voti. Abraço a todos. Valeu, Beto. Carlos Fonseca, ser politicamente correto em prol da economia do Estado faz sentido. Entendo que Coromoda, FENAC e tantos outros eventos não devam ter conotação política. Política partidária não, né? Mas é um evento de política econômica, evidentemente, né? E é uma política de Estado, inclusive, cada vez que nós aqui damos algum apoio para que empresas daqui possam estar lá, como o governo do Estado do Rio Grande do Sul historicamente faz, como o governo de Novo Hamburgo faz através do governo do Estado, por exemplo. Milton Capelletti, caro Rodrigo, eu sei que o programa tem foco municipal, o que eu tenho a vivência para opinar, que não tenho vivência para opinar. Gostaria de me oferecer, de estar presente, antes ou depois do julgamento do dia 24, se tiveres objetivo de focar nesse assunto. Temos sim, Milton. Vou te trazer para dar o ponto a ponto, até porque eu acho que hoje aqui a gente tem um ponto só. Então, tu vem aqui semana que vem, antes do dia 24, para fazer o contraponto com a gente. Carlos Fonseca é um governo de transição e projetando um futuro melhor para o Rio Grande do Sul. Evandro Scholl está falando aqui do meu microfone. Evandro, no intervalo a gente estava batendo aqui, em princípio está tudo certo. Luciana Fabre, boa noite. O mesmo serve para CE e TVE, Fundação Piratini. Deixar de dar incentivo para empresas estrangeiras e valorizar empresas e produções locais. Acho que não pode privatizar a custo baixo para o governo. Ivan Carlos, boa noite. Sou a favor do Estado mínimo. O Estado não tem que ter empresas. A livre iniciativa deve ser fomentada. O tripé saúde, educação e segurança deve ser a prioridade do Estado. Com relação à municipalidade, isso deve ser também seguido. Um abraço a toda a bancada. César Silva, bela bancada, abração. Valeu, César. Carlos, com certeza. Everton Coelho, vamos falar um pouco de futebol para a gente poder falar do dia 24? Olha aqui, ó. Quem te mandou? A Cida, Cida lá do Rio Grande do Norte, sempre acompanhando a programação. Na verdade, ela não acompanha a programação da Vale TV, né? Quem ela acompanha tu e o Valdir Aisman. É diferente de acompanhar a programação da Vale TV. Ela gosta muito do Homem de Gelo. Do Homem? De Gelo. É o Aisman, tá bem. Ela gosta muito do Homem de Gelo. Tá bem. O Aisman? Antes de falar de futebol, eu quero que tu puxe aquela foto para nós matar aquela charada. Sabe? Se a gente não mata a charada, o pessoal amanhã liga perguntando aí, por que nós não descobrimos que foto é essa, Karina Moraes? Foz do Rio Eu Tramandaí. acho que é Tramandaí. Tá, mas não é assim o rio, né? É a Foz, ele tem um mar, tem, como é que chama, o Braço Morto, que chamava Braço Morto, né? Não eu acho que não é o Rio Tramandaí, porque a ponte que tem mas é tá muito lá, embaixo, mas né? olha Isso aqui era assim na época. Mas olha a ponte ali, a pescaria, lá lembra aquela pontezinha porque é antiga essa foto. Eu não me lembro dessa época. Eu também não lembro. Nós estamos Depende olhando da data, né, Rodrigo? a geografia da foto. Everton, o que acontece é exatamente isso. Chama Braço Morto, porque ele foi desativado. Aquela parte ali toda, grande parte é o que daquilo vai ali foi acontecer canalizado. na política brasileira agora. O PT vai ser o braço morto, vai ser desativado. Olha a foto de hoje, Bruna. A foto de hoje em dia. Olha só. Aí, ó. Olha aí. A ponte aquela, então, bem embaixo aqui, ó. Sim. Foi uma grande parte, foi encoberta, né? Foi. Eu até ia te fazer uma pergunta. Assim o que tu Porto tá Alegre tramando também, aí? né? Hã? O que tu tá tramando aí? Não, tramando aí não. Tramando aí é o trocadilho. Eu estou só trazendo o mar para Novo Hamburgo, de uma forma ou de outra. Eu digo para o deputado Lucas, se ele trouxer o mar para Novo Hamburgo, ele se elege pro resto da vida aqui, porque só o que falta nessa cidade maravilhosa é a gente ter mar. Volta para nós, Bruna. Everton, diga. Eu estava fazendo uma conta rápida aqui. Ontem eu fiz ela com um amigo, hoje à tarde a gente discutiu lá no Fatos e Opinião, que tu não esteve conosco hoje. Mas explica também por quê, porque parece que os hamburguenses ontem não deram muito certo.
O Novo Hamburgo não deu. O Benhur Pereira, lá no Cruzeirinho, acabou perdendo de 1-0 para São José. Não, 2-1 de virada. 2-1. Tomou um gol, o segundo Quem perdeu gol de de 1 a 0 empate. foi o outro técnico hamburguense, Fabiano Dait, Ah, sim. lá do Avenida, lá em Rio mas Grande. jogou lá em Rio Grande. Lá em Rio Grande. É uma pedreira lá. E o Benhur vinha ganhando o jogo até os 40 do segundo tempo. Aí tomou um gol aos 40 e outros 49. Sabe quem foi o hamburguense que se salvou ontem? Tem uma imagem do Clique RBS aí, Bruno? Roda pra nós, ver. por favor. Hamburguense e no futebol? No futebol. O hamburguense se salvou ontem. Técnico do... O juiz de Grêmio e São Luís. Ah, o Jonathan. Jonathan Pinheiro. Jonathan. É hamburguense. É. Fez uma bela arbitragem ontem num jogo pesado, duro. Tem foto do campo ali, né? Encharcado. Olha o campo Foi uma momentos judiaria. antes da partida. Né? Porque o São Luís investiu Encharcado. demais no Volta pra gramado. nós, Bruno. Tanto Pois é que é. o pessoal não está falando nem no time de São Luís esse ano, é só no gramado, o gramado e de o- Juí. E aí alagou dessa maneira, né? Porque bateu uma bomba d'água lá. Mas até se jogou futebol, mais ou menos, diante de tudo aquilo ali. Mas estava Ficou pesado, rápido, né? ficou rápido a água. Ficou rápido. Eu não assisti porque eu estava em Caxias, né? Perfeito. Assistiria se estivesse diante da TV? Com certeza. O Grêmio? Com certeza. Ou São não Luís? Não, assistiria os dois. Um jogo não é um só que joga futebol, tem um time de cada lado. Foi- Cabe lembrar, né? Pelo que tu ouviu falar, foi quem se salvou realmente dos hamburguenses aí na rodada? Ou tu acha que ainda teve algumas críticas ao árbitro? Não, eu na verdade não acompanhei a questão envolvendo a arbitragem do jogo do Grêmio, mas na verdade se tivesse ocorrido qualquer coisa, certamente, porque a gente sabe como o Grêmio se comporta, né? Um pênalti inexistente contra o Grêmio, que seria contra o Grêmio, ele não deu. Não, E- aquele perfeito, muito Correto, né? Não foi E a pênalti. expulsão do zagueiro do Correta Grêmio. também. A primeiro, Que aprontou, né? Foi feio, né? não, primeiro lance, reclamação, cartão amarelo e deu, né? amarelo. Segundo lance, um lance de ataque, ele conteve o jogador com violência. Chegou atrasado na bola. Tanto é que isso foi incontestável, né? Eu acho que os resultados, pelo que a gente tem de informação da primeira rodada, nenhum deles passou pela arbitragem. Nenhum deles. O nosso boa não notícia, passou. então. O nosso não passou. E a quantidade de gols é uma boa notícia, não para o Novo Hamburgo, que acabou É. perdendo de 3. Né? O Campeonato Gaúcho me surpreendeu ontem, principalmente na questão envolvendo o Novo Hamburgo, e negativamente, porque eu imaginava, até pelos resultados dos amistosos que antecederam o campeonato, que nós teríamos jogos extremamente disputados e decididos no detalhe, né? Mas nós pecamos muito na marcação ontem. Não era jogo para 3-0, de jeito nenhum, né? Mas se você não marca adequadamente, dá espaço para o adversário, uma hora as coisas vão acontecer, né? Mas eu creio que nós vamos voltar a ter resultados muito justos, assim, de poucos gols, porque esta é a característica, é pegado o campeonato, os times são viris, eles marcam bastante, né? Mas se viu assim uma primeira rodada muito leal, tanto é que mesmo esse lance de expulsão do Miranda, Do zagueiro do Grêmio. do zagueiro do Grêmio, foi um lance que seria uma falta de amarelo e ele havia recebido anteriormente um cartão por reclamação, então foi por isso que ele foi expulso. Não se ouviu falar de violência nos jogos. O pouco que eu assisti foi na volta, estava dando a reprise na Sport TV, e a Azul tem essa conexão, né, com a... Eu pude assistir um pouco. Tu vê, acho que era o mais experiente em campo. Sem dúvida, sem dúvida. E aprontou, e a gurizada, que todo mundo estava meio que temeroso, jogou... Mas vamos ponderar um pouquinho. Aprontou é relativo, quer dizer, daqui a pouco exagerou um pouquinho numa reclamação, tomou um amarelo. Depois fez uma falta que, se não faz, ele... Então, é falta de jogo, falta mais forte para amarelo, como já tinham por reclamação. E o menino improvisado no lateral, o zagueiro, jogou o quê? 9 minutos, né? E já teve que sair lesionado também. É que eu não assisti o começo do jogo, porque eu estava me deslocando, né? Sim, também, né? Eu só Lesionado, assisti lesionado. na viagem de volta, que estava dando Tava bem o reprise. Lima, tava bem o Lima. O Grêmio jogou bem o primeiro tempo, apesar de eu estar aqui com o pessoal no ar, a maior parte. Eu acabei não conseguindo acompanhar grande parte, mas jogou bem. Tu acompanha o Campeonato Gaúcho? Eu acompanho, ontem eu tentei assistir, mas
tive que dar banho no meu filho nesse meio tempo. Então olhei um pouco o jogo, depois olhei mais um pouco. Mas consegui assistir os dois gols o primeiro gol do Grêmio e o gol do São Luís. Eu acho que o início do Campeonato Gaúcho, principalmente para o Novo Hamburgo, há uma expectativa muito grande em cima do Novo Hamburgo, que foi o campeão gaúcho. Então, o time foi desmontado, foi montado por circunstâncias que todos os times do interior do estado passam, evidentemente, por questões financeiras. E nós temos não só a comunidade e os torcedores hamburguenses, mas o estado inteiro olhando qual é o caminho do time do Novo Hamburgo. Eu vejo que tem um trabalho feito, retomado, né, pelo Everton, pela estrutura do time do Novo Hamburgo, que vai nos dar muitas alegrias ainda, mas nós temos que ter um pouco de cautela, eu acho, aguardar, porque o time está se adaptando, uma maneira de jogo diferente, profissionais diferentes, então vamos torcer para conseguir o bi, quem sabe, do Campeonato Gaúcho aí. A torcida não vai faltar. A leitura do Lucas é perfeita, no entanto, e hoje a gente cobrou isso do grupo de jogadores, né? Vários não são aqui do estado e estão jogando pela primeira vez o gauchão. O gauchão a gente tem que jogar um pouquinho diferente. Tá? E eu cobrei muito a questão relativa ao poder de indignação. Eu acho que nós aceitamos a imposição do Caxias e a derrota com muita passividade. Não é a cara do Novo Hamburgo, não é assim que nós somos enquanto direção do clube. E não é isso que a torcida espera. Foi a característica contrária do ano passado, né? O Novo Hamburgo contra o Grêmio e contra o Inter foi um time gigantesco em cima dos dois times. E esta é a característica que a gente quer do grupo e buscamos quando contratamos jogadores com esta característica, mas ontem, infelizmente, nós estivemos numa passividade e aceitamos a imposição do adversário de uma maneira até, eu diria, até infantil. Né? E hoje isso foi muito cobrado e vamos ver, nós vamos ter um Inter pela frente, que é um dos grandes. Domingo, né? Começaram a venda de ingressos hoje. Exatamente. Né? Então, se de um lado nós temos um problema, de outro nós temos uma oportunidade. Foi que eu bati com eles. Eu digo, olha, nós vamos olhar para a oportunidade que nós temos ou vamos ficar remando em cima do problema? Se nós quisermos atingir os nossos objetivos, nós temos que buscar as oportunidades que nos são oferecidas e delas tirar um bom proveito. Da estatura do atacante, que não dá para entrar com o atacante baixinho no Campeonato Gaúcho. Dá para culpar alguém numa arrancada, no início de caminhada, assim? Eu quero saber qual é o atacante baixinho. O meu centroavante tem 1,87 m de altura, que é uma altura... Um tem 1,85 m, para ser mais correto, e o outro tem 1,88. Evidentemente que os atacantes de flanco, até porque nós queremos a agilidade deles, né? E são atacantes conhecidos. O Jean Silva e o Branquinho são jogadores conhecidos aqui no Rio Grande do Sul. Campeão gaúcho. E sabe-se que são jogadores de estatura baixa, mas de muita velocidade. Justamente a função deles é puxar o contra-ataque e dar velocidade para pifar o atacante, né? Então... Tu acha que a Karina fardada assim vai aonde, gente? Eu não sei, eu só sei que eu fiquei muito contente de vê-la. Primeiro de ver a Karina, né? Que é uma pessoa que eu gosto muito. E segundo de vê-la vestida com essa camisa que foi feita em homenagem à Liga Feminina, né? Isso, a Liga Feminina. Uma edição limitada da Liga Feminina, exatamente. Né? Outubro Rosa. Tem que ter reedição esse ano, né, Karina? Tem reedição. Tem que ter reedição. Tem. Eu vejo a Débora de Oliveira sempre com a camisa. Sim, porque a Renata Fã foi uma camisa muito aceita, né? E inclusive como nós colocamos naquele mês de outubro, quando ela foi lançada pela primeira vez na Copinha, o time jogando com o uniforme rosa. E ela tinha esgotado e eu fui atrás dela, entendeu? Muitos homens compraram também. Muitos homens compraram também, né? Porque fica essa ideia que rosa é cor para mulher usar, não existe isso, né? Que o rosa foi pela instituição, né? Não... Exatamente, e a gente quis participar da campanha, eu acho que foi bacana a ideia do Novo Hamburgo. O Ivo Goldschmidt está dizendo aqui, os comentaristas gostam de um trocadilho. E o vô, tu me permite agora nós entrar num assunto que tu não gosta muito, que é política. O Ivo é de São Leopoldo. Só para finalizar sobre futebol, então. Diz, Rodião. São Paulo hoje falava mais no Novo Hamburgo do que de um São Paulo que perdeu para o São Bento. Na estreia ontem por 2-0. Como é que terminou o Corinthians? Não estava perdendo de 1-0 para a Ponte, eu não vi o final do jogo. Parece que empatou 1-1. Foi.
Não tenho certeza, mas o São Paulo perdeu para o São Bento por 2-0, mas se falava mais do Novo Hamburgo, campeão de 2000, né? E do resultado elástico, né? O que vai acontecer dia 24? Olha, eu acho que se a justiça for feita, são 3 votos, né? Tem que ser 3-0 e tem que ser ampliada a pena de punição. Porque nós estamos diante do chefe de uma grande quadrilha. A maior, eu acho que a América do Sul já construiu. Não é? Eu não tenho palavras para descrever o que o Lula fez, o que o PT fez, o que quem apoiou o PT fez. Porque é absolutamente inominável o que aconteceu com essas crianças aqui, desse templo satânico, né? E essa pessoa já está julgada, tem que ser condenada, e eu acho que se tivesse pena de morte, tinha que ser. Agora eu pergunto, qual é a diferença de alguém que comanda uma quadrilha que surrupia bilhões de uma nação e que faz com que este dinheiro que está faltando mate milhares de pessoas por dia por falta de segurança, por falta de atendimento médico, por falta de medicamento, né? Isso é muito pior, gente. É muito pior. A diferença é que ele não estava de arma em punho. Ele e toda essa camarilha. É um extermínio velado. É um extermínio velado. São bandidos, sim. Mereceriam, se nós tivéssemos aqui um regime de pena de morte ou de prisão perpétua, é o que eles mereceriam. E eu não sei como tem gente que vem defender e paga de otário, dizendo que não sabiam de nada. Se esse camarada não sabia de nada, eu vou dizer o seguinte para vocês: ele não serviria para ser nada em lugar nenhum, ele não serviria nem para cuidar de uma carrocinha de pipoca, porque ele é um incompetente. E eu não acredito que isso seja verdade. Mas vamos lá. Então ele não serviria para ser presidente da República e não serviria nem para cuidar, eu digo, nem para botar 2 tartarugas para ele cuidar, porque uma ia fugir, de tão tolo que ele seria. E ele não é. E como ele não é, ele é corrupto, é safado, é sem vergonha e tem que ser punido, sim. E como é que tem gente que vem defender e vem querer me dizer que essa história do triplex é conversa fiada, né? Que mais? É tanta coisa em cima do Lula, né? Que ninguém tem condição de provar nada. Pelo amor de Deus, quer dizer, o Léo Pinheiro vai dar uma de corretor de imóveis para vender um apartamento, camarada, dono de uma empresa enorme, imensa, né? Vai lá mandar instalar um elevador. E você sabe que em termos de estrutura, eu não sou conhecedor profundo de construção civil, mas a gente sabe o que é fazer uma obra, botar um elevador no prédio, principalmente se o prédio não tiver projetado para esse elevador, né? Então, quer dizer, aí vai o dono da construtora para tentar vender um imóvel para um camarada, né? Porque esse camarada é um qualquer. O presidente da República vai lá e manda colocar um elevador especial para ele no prédio e diz que não gostou da obra, que não se interessou, então quer dizer, não estava comprado. Aí o camarada tem a cara de pau de me apresentar um monte de recibo falso de um aluguel que ele nunca pagou, de um imóvel que era ao lado do imóvel onde ele mora, e isso eu acho que de fato foi por onde conseguiram pegar o bruxo. Mas a grande verdade é o seguinte: claro que isso aqui é mínimo, perto de tudo que ele fez. Ele e a camarilha dele. Eu estou falando no Lula, porque o Lula é o cabeça, né? O Lula era o presidente da República. Mas, olha, gente, eu não tenho palavras para descrever e é uma coisa que me tira do sério. Me tira do sério. Lucas Redecker. Eu desculpe que eu me altero. Estou acostumado a debater com ela. As pessoas aguardando a posição do Lucas Redecker. O Everton tem uma posição firme e forte. E eu tenho particularmente, eu acho que são 2 pontos de vista na minha visão. O primeiro, o julgamento da justiça. E neste julgamento da justiça,
Antigamente nós tínhamos um ditado que falava que barriga de mulher grávida e cabeça de juiz a gente não sabia o que saía, né? E pata de cavalo. A barriga de mulher grávida a gente já sabe. E a cabeça de juiz a gente não sabe. Mas eu creio que por todas as provas que existem, né, por tudo que o Everton falou sobre o apartamento, o triplex, o sítio de Atibaia, tantas outras coisas, há sim a tendência... Deixa eu fazer uma parte, eu não lembrei do sítio de Atibaia, mas imagina que eles copiaram a mesma cozinha do sítio de Atibaia no triplex e não era para ele. Mas quer me chamar de trouxa aqui? Tu acha que eu sou o Tiririca 2, meu? O que é isso? Então, eu vejo que há evidências e provas, né, de que mantenham a condenação de primeiro grau em relação ao que vai ser julgado. Agora, eu particularmente, acho que não deve haver, eu confio na autonomia da justiça, na independência da justiça e tenho toda a confiança do que dia 24 vai se fazer um julgamento de fato que não seja político, que seja julgamento jurídico. Eu acho que essa é a expectativa do Brasil. Nós vamos ter em Porto Alegre, evidentemente, um grupo em defesa do Lula, que são esses que os defendem, que vão para a rua, e eles estão tentando mobilizar pelo Brasil inteiro. Estamos vendo que muitos lugares que eles aguardam grandes comícios, poucas pessoas vão, muitas vezes até são vaiados e criticados. Por outro lado, nós vamos ter também aqueles que defendem a condenação do Lula, e o Estado do Rio Grande do Sul tem que dar uma garantia, segurança, para que nós tenhamos a condição de democracia das pessoas se manifestarem, mas evidentemente sem ter influência na justiça. Eu tenho certeza que não haverá em relação às manifestações. No caso político, eu posso citar coisas que o Everton falou, tantas outras coisas, porque eu sou um partido antagônico. Nós passamos anos, enquanto o Lula tinha 80%, me lembro bem, meu pai era líder da oposição no governo Lula, faleceu sendo líder da oposição, e o Lula tinha 70%, 80% de aprovação naquele momento, e tudo aquilo que se falava muitas vezes não se acreditava, e depois se provou 5, 6, 10 anos depois de tudo aquilo que ele falava era verdade. Mas nós também não podemos fugir das nossas responsabilidades como partidos. Assim como tem problemas dentro do PT, eu não vou esconder para baixo do tapete que tem problemas e pessoas dentro do PSDB com problemas. E se eu defendo com que o Lula seja condenado, eu tenho que defender com que aqueles que estão dentro do meu partido também sejam condenados. Com certeza. Né? Eu tenho que usar a mesma régua que eu utilizo pro PT, que eu utilize para o meu partido, PSDB, e para todos os outros partidos. Foi o primeiro a levantar a voz contra o presidente do partido, então presidente do partido. Sim, quando houve o início das denúncias contra o Aécio na relação da Odebrecht, antes mesmo da segunda denúncia contra ele, eu, como líder da bancada na Assembleia Legislativa, fizemos uma carta junto com o nosso executivo estadual do partido e pedimos o afastamento do Partido Nacional. Fui o primeiro no Brasil a pedir, ou seja, nós não podíamos admitir que o presidente do nosso partido, que estava sendo investigado, respondesse pelo nosso partido e desgastasse, e de fato desgastou o PSDB. O PSDB errou entrando no governo Temer e o PSDB errou em manter o Aécio Neves como presidente. Isso é muito claro, é a posição que eu tenho. E eu não tenho por que defender, não sou daqueles, vou defender o meu partido. Se tem gente que faz coisas erradas dentro do meu partido, em qualquer nível, nacional, estadual, federal, eu vou me posicionar. Independente se é meu companheiro ou não é. E a questão do Lula ali é a questão do caráter. Tá? Quando tu coloca na conta da dona Marisa, que já não está mais aqui, e tu coloca nessa conta, ali é a questão do caráter. Eu tenho uma baixíssima tolerância ao mau caratismo. Baixíssima tolerância. Isso independente de partido, independente de esfera, independente de ser da política, da economia, do jornalismo, eu tenho uma baixíssima tolerância ao mau caratismo. Então, assim, para que isso é uma coisa evidente. Quanto ao que vai ser feito, a justiça, realmente o que nós precisamos nesse momento é ter um julgamento que seja sem violência, que a gente não veja violência de nenhum lado, que a gente tenha essa garantia de segurança durante o julgamento do Lula. Mas isso foi manifestado, né, Karina, pelo prefeito de Porto Alegre, o Marquesan, que pediu reforço nacional, e o próprio secretário de Segurança do Estado disse que não necessitaria. Né? Que bom, então já está organizado. Tá. Agora, a minha maior preocupação, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer, é com que todos esses fatos influenciassem decisões judiciárias. Mas nós temos hoje os que irão julgar, pessoas que já estão, sem dúvida alguma, com a sua cabeça definida no julgamento, porque conhecem o processo, porque vem acompanhando, enfim. O Brasil inteiro
está esperando por esse julgamento. E aí eu quero dizer uma coisa, as pessoas dizem, o Lula não pode ser candidato, enfim, com toda sinceridade, eu não tenho preocupação alguma se o Lula vai ser candidato. Até eu gostaria que o Lula fosse candidato para que o Brasil pudesse assistir os debates, os programas de televisão, os conceitos dos programas que serão defendidos por cada partido para fazer a sua avaliação e que se derrote na urna. Não apenas na justiça, mas que se derrote na urna. Que o Lula é o salvador. O Lula não é o salvador da pátria. E as pessoas estão fazendo caravanas pelo Brasil para que ele seja candidato. Espero que sim, consiga ser candidato para debater com os outros partidos e não tenho dúvida alguma que nós trabalharemos para que ele seja derrotado. Nota 10 para ti lá, Lucas. Bruno, tu tá sendo parcial, Bruno. 10 minutos para nós. Me fala um pouquinho de eleições 2018. Eu acho tu está enxergando para o cenário nacional. Tu está te preparando para ocupar um espaço? Com 10 minutos, o que é que eu faço sobre a eleição 2018? E ainda tem que ouvir o Everton também falando Onde é que sobre fica isso. teu poder de síntese? Cláudio vai falar sobre isso também. É que o cenário hoje das eleições, eu acho que nacional falando, nós temos um cenário totalmente, posso dizer, indefinido, né? Nós não sabemos a possibilidade do Lula ser candidato, nós temos o Bolsonaro como pré-candidato, nós temos o Alckmin do nosso partido como pré-candidato mesmo, que terá prévias, tem o Ciro Gomes como pré-candidato e tantos outros partidos que vão lançar seus pré-candidatos. Eu vejo que as eleições de 2018 vão depender muito do como estará o Brasil, o resultado desses julgamentos, a própria economia e tudo que vem acontecendo. Hoje existe uma relação da sociedade contra a classe política, isso é muito claro, um descrédito da classe política e se compreende o descrédito da classe política e eu vejo que as eleições de 2018 vão ser muito pautadas em relação a isso, né? A credibilidade e o que se quer para o futuro do Brasil, qual é o perfil. Nós estamos vivendo um momento de radicalismo, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu tenho uma posição que radicalismo não é bom nem para um lado nem para o outro. As redes sociais, ao mesmo tempo que elas contribuem, são muito positivas na minha leitura para que as pessoas possam se aproximar dos representantes, dos políticos, dos candidatos, perguntar, debater, criticar, sugerir. Elas também não existem, não existe uma etiqueta formada pela sociedade nas redes sociais. Hoje quem se destaca mais nas redes sociais é quem grita mais nas redes sociais. E eu acho que isso também é um processo que nós estamos começando a mudar nas redes sociais. E essas eleições de 2018, elas não têm que ser pautadas pelo grito e pelo radicalismo. Tem que ser pautada, evidentemente, por coerência, tem que ser pautada por projetos que as pessoas consigam tirar suas dúvidas de quem são os candidatos e o que eles apresentam de solução para a nação. E que a gente não caia no velho conto, né, de candidatos que prometem, ou melhor, vendem uma proposta e depois nós temos surpresas depois da eleição. Acho que essa é uma relação que tem que ser debatida. Mas, Lucas, tu há de concordar comigo que é muito difícil, como eleitor, e por mais que se acompanhe, eu não me julgo um camarada que acompanha a política de tão perto assim, mas eu procuro sempre me informar, ler, assim por diante. E é muito difícil a gente formar uma opinião, né, porque a gente está muito distante. Né? Eu te digo assim, o discurso do Aécio era um discurso que me convencia. E eu fiquei absolutamente frustrado depois que a verdade a respeito dele foi revelada. Né? Então, a gente acaba se decepcionando, porque tu vai para um lado, vai para o outro, e daqui a pouquinho, quando tu menos espera, né? Tem alguns assim que a gente vê que é explícito, e eu falo muito desse pessoal mais radical de esquerda, dessa turma do PT, porque eu acho que eles podem ter algumas exceções aí, devem haver, né? Mas são desqualificados, eu acho que até pela maneira com que eles defendem e a forma com que eles defendem, digamos, os seus interesses, porque eu acho que eles não defendem interesses públicos, né? Eles têm um discurso de defesa das classes menos favorecidas, aquela conversa fiada que todo mundo sabe, mas aquilo é justamente para jogar o rico contra o pobre, para criar clima, né, e conseguir espaço na mídia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Lucas, em relação ao PSDB, quem seria o candidato? A presidência da República? Não, para mim, o Geraldo Alckmin é o candidato à presidência da República. Nós vamos ter uma prévia, o Arthur Virgílio é um dos pré-candidatos, o Alckmin é o outro. Eu vejo que a situação Brasil hoje
pelo que a gente conhece dos seus governos, da sua postura, do seu posicionamento progressista, seria o melhor presidente para o Brasil neste momento. Essa é a minha postura. Agora eu quero concordar contigo que esse descrédito e o discurso do Aécio, tu imagina, Everton, tu como uma pessoa que acompanha a política, ficou decepcionado, tu imagina eu, como tucano, filiado no partido, uma pessoa que o conhecia, defendia, depois de tudo que a gente defendeu, ver com que a realidade era outra, existia outra coisa por trás de tudo isso. E isso, sem dúvida alguma, desgasta não só o Aécio, desgasta toda a classe política, todo o partido e nós, que o defendemos. Apoiaram, evidente, né? evidente. Agora, eu costumo dizer que não existe partido político perfeito. Tem pessoas boas e ruins em todos os partidos, como em todas as profissões. Agora, o que nós temos que ter, a primeira coisa, como eleitor, é avaliar o mandato daquela pessoa que tu votou, se executou um bom mandato, se é uma pessoa séria, se é correta, se é uma pessoa presente, se defende os interesses. Se não fez isso, teve caso de corrupção, estava com o nome na lista X, lista Y, vamos cortar, vamos votar em outro. Porque existem pessoas sérias em todos os lugares. E na política existe pessoa séria, gente séria, sim, existe gente séria. E nós só vamos resolver o nosso problema pela política. Não adianta, eu não voto em ninguém, não quero saber. Se nós não votarmos, não elegermos alguém, nós não vamos resolver o problema, mesmo que a gente tenha desconfiança e descrédito. Muito bem. Abraço Paula Rosa, André Luiz Ayala, o Ivo, já mandei um abraço para ele, Paulo Velasco, Luiz Nipper. Karina Moraes, ponto final. Bom, hoje, claro, eu estava aqui mais ouvindo, porque duas presenças. Tu falou um monte ontem no programa. Ontem tu não veio e estava ali. Pois é, vi que tu me deu uma puxadinha de orelha. Eu disse, ali, né? amanhã é o dia de tu falar. Não falou mas hoje, estou numa bancada diferenciada e eu gosto muito de ouvir. Eu acho que isso também faz parte da minha profissão, né? A minha profissão também exige que a gente ouça bastante e hoje eu estava mais disposta a ouvir. Meu ponto final é dizer que a gente está numa fase de reprises aqui na Vale TV, do programa Cá Entre Nós, mas reprises especialmente selecionadas. Então, que vocês fiquem atentos amanhã, às 22 horas. Então, a reprise do meu programa com entrevistas que eu fiz durante a Avaliação Nacional de Vinhos, que eu participei, tive a honra de ser convidada para fazer parte do júri de imprensa. E foi uma oportunidade muito bacana de conversar com pessoas especiais como a Lilian Lima, nossa amiga jornalista, do site As Boas Coisas da Vida, e também com Dânio Braga, que é um nome exemplar mesmo na enogastronomia brasileira. Então não percam amanhã essa reprise especialíssima para vocês. Um programa gostoso de fazer, hein, Karina? Gostoso de participar e gostoso de assistir também. Muito bem. Cláudio Alves, obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. Em seguida a gente vai ver um VIP CNH ainda, né? Dentro do projeto Calçados S.A. da nossa Vale TV, com uma cobertura completa dessa Curumada. Estou renderizando para rodar no final de semana, se der tudo certo amanhã eu trago ele. Na verdade é um resumão assim, né, da feira, que fechou com 63% da área já renovada para 2019. Acontece de 14 a 17 de janeiro, lá no Expo Center Norte. Teve um incremento na visitação de 5%. Foram as últimas informações de hoje à tarde, né, na feira. Eu quero dar uns parabéns aí para a nossa nova rainha da Feliz. Sexta-feira eu estive lá apresentando a escolha das soberanas de Feliz. A Pamela, tem Pamela com E e Pamela, né, que ficou princesa. E a Natália, parabéns a vocês. E a partir de amanhã convidar a todos para nos encontrarmos no Kerpen em Voti. Inicia amanhã, vai até domingo. E a partir de segunda, a gente está mandando matérias aqui direto de Curitiba, da Calcimoda, outra feira de calçado de extrema importância ali para a região do Paraná. Cansou de trabalhar em 2018, hein? Não está na hora de chegar em 2019 de uma vez, gente? Olha, eu quero que continue assim. E Edetó, já que estamos todo dia. Everton Cury, prazer te receber aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Espero que a próxima vez não demore 4 anos de novo na Estação Hamburgo aí. Tá certo. Que esteja olha, figura mais frequente na nossa programação aqui. agradeço muito. Teu conte ponto final. comigo. E quero mandar um beijo para minha mãe, que está me assistindo, a dona Jacia Salete, que está lá com ela também. Dona Jaci, um beijão, querida. Isso. E dizer que a gente está aqui à disposição, né? Opina e aceita opiniões em contrário também, né? Evidentemente, né? Próximo eu vou trazer o
o Dr. Michael para debater contigo. O Michael Barbosa seria bacana. Né? Ele é meio canhotinho, né? Copa do Brasil é dia 1º de? Dia 1º de fevereiro, Copa do Brasil, 21h30, Novo Hamburgo e Paysandu. Não, é uma quarta-feira. Não, domingo nós temos. Antes de chegar dia 1º, nós temos domingo agora. Domingo. Uma partida muito importante. 17 horas, Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Inter. Ingressos já à venda. E dia 1º, Copa do Brasil, jogo único. Jogamos única e exclusivamente pela vitória contra o Paysandu de Belém do Pará. Que tem a vantagem pelo fato de ser visitante, né, nessa primeira fase. E pelo ranking, né, nacional dele ser melhor do que o nosso. Muito bem. Um abraço para o Gilberto Casper, que está na nossa audiência também. Um abração para o Gilberto. Grande Beto. Ontem o Beto esteve lá nos dando um apoio moral e dá um grande apoio para o Novo Hamburgo. Infelizmente o Beto deu zebra na loteria. O Tecnolar está presente lá no Estádio do Vale, né? Sempre. Deputado Lucas Redecker, obrigado pela tua presença, seja sempre muito bem-vindo, obrigado por ter de pronto aceito o convite. Que bom, eu imagino que a tua vida a partir de fevereiro já não seja mais muito fácil. O João está lá em casa esperando também, né? Eu agradeço. Mas que bom que te libera um pouquinho. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição, me convide outras vezes, quero estar aqui para debater diversos assuntos de perto com a nossa região. Tudo bem, grande abraço a todos. Amanhã à noite, sexta-feira, comigo aqui nessa bancada, o Fernando Rodenbusch, que está em atividade, e eu volto com vocês lá às 21 horas, ao vivo. Até lá!